Olá pessoal, vamos resolver mais um exercício aqui envolvendo flexão simples do livro de resistência dos materiais do Hibbeler, 7ª edição. Então a gente tem aqui uma situação um pouquinho diferente dos demais exercícios, né? Ele passa uma viga de seção transversal, mostrada na figura aqui com eixo Z e eixo Y, e ele nos passa a tensão admissível desse aço. Ele nos diz que esse material aqui tem uma tensão admissível de 170, né? Lembrem que é a tensão máxima que pode ter em projeto para garantir todas as seguranças. Ela é um pouco menor que a tensão de ruptura por causa do fator de segurança. Então, ele pede para a gente determinar, com essa tensão admissível, o maior momento interno ao qual ela pode resistir se o momento for aplicado em torno do eixo Z e em torno do eixo Y, né? Então, basicamente, ele está perguntando o seguinte: como é que é melhor eu instalar esse perfil metálico? Eu instalar ele de pé, como está aqui, em torno do eixo Z. Então, o momento de flexão vai torcer o nosso eixo Z desta maneira. Ou é melhor eu instalar esta seção I virada? Seria mais um modelo H para fazer a viga. E aí a nossa flexão vai estar em torno do eixo Y. Né? A mesma seção, o mesmo material, o mesmo custo vai gerar capacidade resistente diferente em função simplesmente da maneira com a qual ela é instalada. Então vamos lá, primeira coisa é calcular a inércia. Né? A gente sabe que para calcular, sempre que envolve tensão de flexão simples, a gente vai aplicar M vezes Y pela inércia. Nesse caso aqui, ele quer o momento, né? Ele nos dá a tensão. Então, a gente vai isolar. O nosso momento vai ser igual a tensão vezes a inércia dividido pelo nosso Y. Tensão vezes a inércia passa o Y dividindo. A gente só fez uma inversão da fórmula. Ademais, é tudo a mesma coisa. Então, a gente vai dividir a peça em três partes, né? A inércia 1 aqui vai ser igual à inércia 3. E aí, a gente vai aplicar a fórmula. Base vezes altura ao cubo dividido por 12, mais a área vezes a distância dos CGs, aqui é a distância Y, porque a gente está calculando a inércia em Z. Lembrem disso. Assim, a inércia 1 vai ser a base da peça 1 aqui. Vamos considerar a peça 1 essa aqui, ó. Então, a gente está usando ela de pé. A base dela é 120. A altura aqui, 5 milímetros ao cubo, dividido por 12, mais a área dela, 5 vezes 120, ou 120 vezes 5, vezes a distância entre o CG. O CG aqui, qual é a cota dele até essa distância? A distância Y dele, né? Então, é 62,5. 60 mais 2,5, que é o meio ali da nossa mesa. Então, 62,5 ao quadrado. A nossa inércia 1 vai nos dar uma resposta de 2,345 vezes 10 na 6 milímetros na 4. Agora, a gente vai calcular a inércia 2. Então, a inércia 2 vai ser a base 5, a altura da peça 2, 120, ao cubo, né? Dividido por 12, e a área vezes a distância, a área então 5 vezes 120, mas a distância é 0, porque a distância do CG da peça 2 para o CG da peça global é a mesma. Então, essa inércia 2 vai nos dar um valor aproximado de 0,72 vezes 10 na 6 milímetros na 4. E aí basta a gente somar, né? A inércia total vai ser igual a 2,345 vezes 10 na 6, mais 0,72 vezes 10 na 6, mais 2,345 vezes 10 na 6, que ficou apertado. Então, inércia da peça 1 mais inércia da peça 2, peça 1, peça 2, mais a inércia da peça 3. E aí, essa resposta final aqui vai dar aproximadamente 5,41 vezes 10 na 6.
Agora, a inércia da peça horizontal aqui, considerando ela em torno de y e que ela vai ficar em formato de um H, vamos chamar assim, vamos aumentar o espaço para não passarmos pelo mesmo problema. Então vamos lá. Vamos dividir ela em 3 peças, peça 1, peça 2, peça 3. Então a inércia da peça 1 novamente vai ser igual à inércia da peça 3, que vai ser a base aqui passa a ser 5, a altura passa a ser 120 ao cubo dividido por 12, mais a área, 5 vezes 120, vezes a distância do CG. Ó, a distância dos CGs aqui é a distância Z, né? Porque a gente está trabalhando com a inércia Y. Portanto, a distância do CG é zero. Ó. As duas estão no ponto zero do eixo Z. Então, zero ao quadrado. A nossa inércia 1 é igual à inércia 3, que vai ser aproximadamente 0,72 vezes 10 na 6 milímetros na 4. E aí, para finalizar, a inércia da peça 2 aqui. Então, a base dela é 120, a altura é 5, dividido por 12, mais a área, 5 vezes 120, ou 120 vezes 5, vezes a distância. O CG da peça 2 está sobre o CG da peça global, 0 ao quadrado. Assim, a nossa inércia 2 vai dar 1.250 milímetros na 4. Então, a nossa inércia total é igual a 0,72 vezes 10 na 6, mais esse 1.250 vamos passar para 0 vezes 10 na 6 também, então ele vai ficar 0,00125 vezes 10 na 6, mais 0,72 vezes 10 na 6. E aí o valor final aqui vai ser 1,441, aproximado, né? Vezes 10 na 6 milímetros na 4. Agora a gente já tem as inércias. A gente não precisa nem fazer algum cálculo para a tensão máxima aqui para ver qual que é o momento que ele vai resistir, porque é óbvio que o momento de inércia maior vai ser melhor, né? Para a flexão simples aqui da nossa viga. Mas a gente quer provar isso, o exercício quer que a gente prove que isso é uma verdade. Então, a gente vai aplicar aqui o cálculo da tensão máxima que cada um destas configurações da estrutura pode resistir. Então, a gente vai agora calcular o momento máximo em Z, ou seja, com a configuração dela desta maneira aqui, em pé, né? Então, a tensão admissível ele já passou 170 megapascal. Megapascal a gente sabe que é Newton por milímetro quadrado, vezes a inércia. A inércia a gente sabe que é 5,41 vezes 10 na 6 milímetros na 4, a inércia em Z, né? Dividido pelo y, que é a distância da linha neutra até o ponto mais afastado, até o bordo mais afastado. Como a nossa peça é totalmente simétrica, a distância é a mesma, tanto para um lado quanto para o outro. E aí a distância que a gente vai utilizar é 65. Distância da linha neutra até o bordo inferior aqui 65, ou até o bordo superior vai dar a mesma coisa. Esse momento aqui vai ser 14,15 vezes 10 na 6 newtons vezes milímetros. Poderíamos simplificar, é mais comum a gente trabalhar com o momento em kilonewton vezes metro. Então seria 14,15 Newton para quilonewton, tiro 10 na 3. Milímetro para metro, tiro mais 10 na 3. Então, tiro total 10 na 6 kilonewton vezes metro. Esse é o momento que a nossa estrutura
resiste quando ela está disposta instalada na nossa estrutura desta maneira, que é nosso perfil metálico instalado em forma de I. Agora, para calcular o momento em Y, a nossa tensão admissível segue sendo a mesma, porque o material é o mesmo, a única coisa que a gente mudou foi a disposição dele. Então é 170 newtons por milímetro quadrado, vezes a inércia, 1,44 vezes 10 na 6, dividido pelo Y. Qual é o valor do Y aqui até o bordo mais afastado? É 60. Ó, bordo superior 60, bordo inferior 60. Então aqui acho que fica bem claro para todos o motivo de eu recomendar sempre que virem a peça na hora de calcular a inércia para conseguir enxergar melhor como ela vai ser instalada na prática, qual é a opção que a gente está trabalhando, né? Então esse momento Y aqui, ele vai ser 4,08 vezes 10 na 6 newton vezes milímetro, o que vai gerar 4,08 kN vezes metro. Então aqui a gente vê bem claramente a importância de uma análise de engenharia. O mesmo perfil, o mesmo custo de peça, a mesma tensão admissível, todas as mesmas propriedades. Um profissional instalou ele assim e aí conseguiu uma capacidade resistente de 14 kN vezes metro. Outro profissional instalou ele assim, em forma de H, e conseguiu uma capacidade de apenas 4. Ou seja, uma diferença de mais de 300% simplesmente pela forma de orientação na hora de instalar o nosso perfil.